Irmãos, abram as suas Bíblias na carta de Paulo a Timóteo, sua segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2. Segundo Timóteo, capítulo 2, nós vamos ler o versículo de número 1 até o versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Amém? Muito bem, queridos. Paulo, quando escreveu esta carta, sua segunda carta ao seu pupilo, seu discípulo, seu filho na fé, Timóteo, ele estava na sua segunda prisão em Roma. Depois da sua saída da primeira prisão, ele estava ali em Roma, relatado em Atos, no livro de Atos. Ele foi solto, ele ainda teve um pequeno percurso aí do seu ministério, e aí, por volta de 66 depois de Cristo, 67, ele foi novamente preso, e ele estava agora encarcerado ali, preso em uma masmorra, um local úmido e frio. E ele estava nessa segunda prisão. Ele foi preso porque estava sendo acusado de terrorismo. Se vocês sabem, devem saber que Roma, Nero tocou fogo em Roma. Uma das suas loucuras, ele tocou fogo na cidade de Roma. Roma, uma das principais cidades do mundo, de capital do império naquela época. E Nero, portanto, na sua loucura, ele culpou os cristãos. E Paulo foi considerado o líder daqueles que tocaram fogo em Roma. Então ele foi preso, acusado de ter liderado essa turma que tocou fogo na capital de Roma. E a sentença dele, bem diferente da sentença da primeira vez que ele foi preso. A sentença dele agora foi sentença de morte. Ele foi culpado, ele foi acusado, ele se defendeu, e diz aqui a Bíblia que ele foi negado todos os seus recursos, e ele então foi condenado à morte. E ele estava numa situação muito deprimente, difícil. Não porque ele tinha medo da morte, mas porque ele estava só, ele se sentia só. E ele disse nessa carta que todos o haviam abandonado, todos, com exceção de Lucas, o médico, que o acompanhava nesse momento. E nessa situação ele estava no corredor da morte. Vocês imaginam o seguinte: ele tinha certeza de que ele iria morrer. Diferente da primeira prisão, porque ele dizia que ele esperava ser solto, realmente foi. Mas nessa segunda prisão ele tinha certeza, depois da sua condenação, de que ele iria morrer. Só que ele não poderia ser condenado à morte em cruz, como eram os cristãos daquela época.
como ele era cidadão romano, ele foi considerado como para a morte, ele foi levado para a morte para ser decapitado. Paulo foi decapitado, porque era cidadão romano. Então essa era a situação. Ele escreveu ali para Timóteo, ele disse: todos me abandonaram. E ele esperava a ida de Timóteo até lá, onde ele gostaria ainda de ver o seu filho na fé. E ele então escreve essa carta, e essa carta são as últimas palavras de Paulo escritas, pelo menos que nós conhecemos. Ele aqui instrui Timóteo, um jovem pastor de Éfeso, da igreja em Éfeso, a superar situações como aquela que ele estava enfrentando, o sofrimento da caminhada cristã, das perseguições cristãs, das pessoas que não entendiam o Evangelho e que, portanto, perseguiam, matavam os cristãos. E ele disse: olha, Timóteo, não se constranja com as minhas algemas. Não é porque eu estou preso que você vai ter medo, como os outros que me abandonaram, me deixaram. Mas não se constrange com as minhas algemas, porque eu estou preso, mas a palavra de Deus, ela não está presa. E ele então, percebendo a situação dos seus pupilos, talvez de medo até de se aproximar dele, porque chegar próximo de um terrorista podia ser preso também, morto também. Eu acho que por isso que a maioria dos seus discípulos fugiu e abandonou só. E ele então fala isso para Timóteo, para ele não ter medo das perseguições, não ter medo do sofrimento. Ele diz aqui no versículo 3: participa dos meus sofrimentos. E nós então, irmãos, estávamos pensando sobre esse texto, porque nós sofremos não apenas porque somos cristãos, e nós sofremos porque temos aquelas pessoas que nos veem de uma forma diferente, tem aquelas pessoas que não conseguem conviver com a nossa forma de ver o mundo, e nos perseguem, muitas vezes, de uma forma até branca, de uma forma em que muitas vezes nós não percebemos, mas que nós ainda, a igreja de Jesus Cristo hoje, ela de alguma forma, só olhar para o que acontece, a gente sabe que nós somos vítimas de perseguições. Mas não apenas porque nós somos cristãos, porque Jesus já havia dito que nos estava enviando como lobos para o meio de lobos, e nós precisamos enxergar isso como uma realidade da nossa vida. Mas o que ele escreve aqui para Timóteo, ele escreve não apenas pela nossa trajetória cristã, mas que serve para nós aplicarmos a nossa vida, a nossa caminhada. Porque na nossa vida, no nosso dia a dia, nós sofremos também outros tipos de perseguição. Nós passamos por muitas circunstâncias difíceis. Nós passamos por dificuldades das mais diversas. Eu sei que aqui todos passam por lutas e dificuldades na vida. Mas uma coisa a gente precisa ter convicção é de que nós nunca estaremos sós nas nossas lutas, nas nossas perseguições. Jesus, ele disse que nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele tinha vencido o mundo. Então, todos nós vamos passar por isso. Só que o comportamento de cada um é diferenciado. Como é que eu enxergo as coisas? Como é que eu entendo aquilo que está acontecendo comigo sendo cristão? Como é que eu supero essas situações que muitas vezes nós estamos enfrentando? Como é que eu consigo conviver com as polêmicas, as dificuldades, as lutas do nosso dia a dia? Como é que nós reagimos a tudo isso?
Porque existem várias formas, né, de nós reagirmos a essas situações. Nós temos, muitas vezes, nós procuramos fugir dessas situações. Algo que está nos pressionando, algo que nos está afligindo, nós achamos melhor, muitas vezes, nos afastar, fingir que não existe. Talvez seja a pior solução para a nossa vida, é fingir que não existe uma situação de risco, de problema, né, de circunstâncias difíceis que nós estamos enfrentando. Mas isso acontece com muitas pessoas porque entendem que fugindo ali a essas situações, ou fingindo que não existe, que vão superar e realmente não superam. Existem pessoas que procuram outras pessoas e buscam consolo em outras pessoas, e procuram orientação de outras pessoas, e procuram direcionamento por aqueles, muitas vezes, profissionais da área da alma, ou daquelas pessoas que têm uma certa experiência na vida, que podem, de alguma forma, dar uma orientação mais madura de como nós devemos nos comportar diante dessas situações. E é interessante que Paulo aqui, quando ele escreve para Timóteo, ele está dizendo aqui, olha, nós não podemos fugir de uma realidade. A primeira coisa que a gente precisa entender nessa situação, queridos, é que ela existe. E que ela existe, que nós precisamos enfrentá-la, que nós precisamos enfrentar, nós precisamos superar essa situação. Nós não podemos fingir que não existe, nós não podemos simplesmente fechar os olhos para as coisas que estão acontecendo, mas nós precisamos ir em frente, superar, para que assim o Senhor, junto conosco, possa nos conduzir à superação e à vitória dessas situações. A gente vê isso na Bíblia muitas vezes, em que o povo de Deus estava em situações que não tinha mais como ver como é que poderia sair. O Senhor simplesmente dizia: marche, vai em frente. E Paulo está dizendo isso, olha, não é fugindo, não é buscando outras pessoas, não é buscando um conhecimento secular que pode nos ajudar nesses princípios da nossa alma. Não é a filosofia, não é a sociologia, não é a psicologia. Mas ele disse: filho meu, fortifica-te na graça. Primeira orientação de Paulo para essas situações, irmãos, é nós buscarmos força na graça de Jesus Cristo. Buscarmos força na graça de Jesus Cristo. O que é que ele está dizendo com isso? Quando ele diz buscar força na graça, ele está dizendo que nós precisamos nos encher dessa graça. Nós precisamos nos encher do conhecimento da graça. Nós precisamos nos encher da presença de Jesus Cristo na nossa vida. Nós temos que buscar aquele que pode dar a fortaleza que nós estamos precisando para superar os problemas. Porque muitas vezes nós nos achamos fracos, nós achamos que não somos capazes. E ele disse assim: a tua força está em Jesus Cristo, na graça de Jesus Cristo. Portanto, o primeiro passo, irmãos, é nós nos fortalecer, nos encher da graça. E quando ele fala em graça, nós precisamos entender muito bem o que é essa graça, porque você está dizendo assim: olha, te fortalece na graça de Jesus Cristo. Pode ser uma coisa muito vaga para a gente, se a gente não entender a realidade do que é a graça. E a graça, na verdade, irmãos, nada mais é do que a manifestação do amor imensurável de Deus por nós. Porque quando nós ainda éramos pecadores, Jesus deu a sua vida por nós. Essa é graça. Porque ainda pecadores, sem o direito de nós podermos nos relacionar com Deus, mas mesmo assim Deus veio até nós para que nós pudéssemos, pela sua graça, voltarmos a ter comunhão com Ele.
Por isso é que, em primeiro lugar, graça é amor, graça é misericórdia, graça é o caminho da nossa salvação. Quando ainda pecadores, e aí nós podemos entender que nós somos fracos diante dessas situações, porque somos pecadores. Porque a Bíblia diz que no verdadeiro amor não há medo. Não há medo. Se nós somos fracos, é porque nós estamos vazios do amor de Cristo em nós. E a Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. Então nós precisamos nos encher desse amor de Cristo, que é o amor sacrificial. É o amor que a gente sabe que Ele está ali conosco todos os dias. É o amor que a gente sabe que Ele está cuidando de nós. É o amor que a gente sabe que Ele tem preocupação por nós e que dirige os nossos passos. É aquele amor que Ele sabe que nós estamos em situações difíceis, mas Ele está ali conosco para nos livrar dessas situações. É esse amor que faz com que Cristo pule na caldeira ardente para andar com a gente e não permitir que nenhum cabelo do nosso corpo seja queimado. Ele pula na fogueira com a gente. Nós precisamos entender esse amor para nos encher dessa graça. Se nós não somos capazes de enxergar o amor de Cristo ali na cruz do Calvário, como é que nós podemos nos fortalecer na graça de Cristo? Então nós precisamos caminhar nesse sentido. No sentido de que, se eu preciso me fortalecer, se eu me sinto fraco diante dessas situações, eu vou encontrar força no amor de Deus por nós. E a graça, ela não se manifesta somente no amor, na salvação, mas ela se manifesta quando nós somos chamados para servir ao Senhor. Porque, irmãos, Paulo diz muitas vezes: eu sou apóstolo pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse viés da graça é, vamos dizer assim, a permissão de Deus, mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós não merecendo, nós estamos sendo chamados por Cristo para servir ao Senhor. E nós servimos ao Senhor porque Ele permite que nós venhamos a servir. Isso é graça. Encher nosso coração da graça de Deus é entender que esse amor imensurável foi dado por nós, não apenas para a salvação de todo aquele que crê, mas também para que nós pudéssemos, mesmo sendo pecadores, pudéssemos estar à disposição do Senhor Jesus para servi-lo na sua obra. E nós podemos entender a graça também, irmãos, não apenas nesses dois aspectos, mas nós podemos entender a graça pela permissão que o Senhor dá de conhecermos os seus mistérios revelados na palavra dele. Nós somos um depósito, nós somos, diz a palavra de Deus, que nós somos despenseiros do Senhor, nós temos a chave da dispensa de Deus, onde ali dentro daquela dispensa estão os mistérios do Senhor, que nos são revelados através da sua palavra. E é ali que nós buscamos o alimento dentro dessa dispensa, o alimento espiritual que nós estamos precisando muitas vezes nos consolar e nos fortalecer no momento da dificuldade. E nós buscamos nessa dispensa dos mistérios de Deus, e não apenas nós nos fortalecemos, mas também nós fortalecemos as outras pessoas quando nós revelamos às pessoas esse mistério que eles precisam conhecer através de nós. Então, graça é tudo isso, e muito mais, quando nós olhamos aí para esse amor imensurável de Deus por nós na humanidade. Enche-nos o nosso coração de amor, enche-nos o nosso coração da presença de Cristo,
enchermos a nossa vida, nosso coração da palavra de Deus. Isso sim é a força que nós precisamos para caminharmos aí diante dessas dificuldades que nós enfrentamos. E ele então diz assim: não seja egoísta. Não seja egoísta a ponto de você estar recebendo esse tesouro, que você vai guardar esse tesouro só para você. Você precisa se fortalecer na graça para que você possa levar também a oportunidade a outras pessoas para conhecer esse amor e essa graça de Deus. E ele então vai dizer que nós precisamos abrir o nosso baú. Nós precisamos abrir a nossa despensa para que a gente transmita às pessoas que estão precisando de nós, estão precisando dessa graça, para se fortalecerem também e levarem para outras pessoas, e para outras pessoas, e para outras pessoas. No versículo de número 2 ele diz: e o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Que nós recebemos do Senhor através de outras pessoas, como Paulo fez com Timóteo. Ele ensinava a Timóteo na presença de várias testemunhas, de pessoas que estavam ouvindo também. E aquilo que Timóteo estava recebendo, o ensino da sã doutrina, do evangelho puro e verdadeiro, ele disse: agora, aquilo que tu recebeste, que tu aprendeste através de mim, ensina a outras pessoas, que sejam fiéis a levar essa doutrina de uma forma pura, fiel no sentido de ser fiel ao evangelho, ser fiel a Cristo. Que esse evangelho que está sendo pregado, que você recebeu, que ele possa continuar através dos séculos, da mesma forma que eu recebi do Senhor, eu passei para você, você pode passar para homens fiéis e idôneos, que não venham deturpar ou denegrir o evangelho do Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos resumir esse primeiro aspecto. Paulo olha para Timóteo, seu filho na fé. Ele está sofrendo, ele está numa situação solitária, e ele sabe que o seu filho na fé vai passar por situações como a que ele está passando. Talvez não sendo condenado à morte, mas de perseguição, de lutas que ele teria que passar. E ele vai dizer assim: você tem que superar isso, você tem que enfrentar. E o primeiro passo que você tem que fazer é se fortalecer na graça de Jesus Cristo. E ao estar forte na graça de Jesus Cristo, você agora vai fortalecer outras pessoas. E as outras pessoas vão fortalecer outras pessoas. E assim chegou até nós que estamos aqui. E agora eu estou transmitindo esse evangelho que eu recebi através da revelação da palavra de Deus. E a segunda coisa que a gente percebe aqui está no versículo número 3, e diz assim: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Soldado é aquele que está dentro de um contexto hierárquico. Ele é alistado e ele passa a servir, e ali, quando ele está servindo, ele está recebendo ordens dos seus superiores. Ele tem uma disciplina hierárquica em que ele não pode desobedecer, porque
porque aqueles que lhes obedecem são castigados dentro do serviço militar. O soldado é aquele que está sempre de prontidão para agir no momento em que for acionado para agir. É aquele que presta serviço a um Estado, a uma nação, e ele está debaixo desse Estado ou essa nação, as ordens. Mas aqui a gente vê uma pequena diferença, é um dos critérios que nós precisamos ter para enfrentar essas situações aqui. Paulo vai usar 3 critérios em atividades profissionais. Ele usa como exemplo, como ilustração, para que nós possamos olhar e perceber o que nós precisamos captar para a nossa vida pessoal. Aqui ele está chamando de um soldado de Cristo Jesus. Não um soldado brasileiro, não um soldado americano, não um soldado russo, mas um soldado do reino de Deus. E quem arregimentou esse soldado foi o próprio Cristo. Quem é o Senhor desse exército é o próprio Cristo. É Ele que arregimenta, é Ele que comanda o seu exército. Portanto, esse soldado, ele ser chamado, ele ser arregimentado, nós, todos nós, somos parte desse exército de Cristo. E fomos arregimentados por Cristo, nós somos alistados pelo Senhor, nós somos chamados para servirmos no exército de Cristo. Cristo é o comandante, Cristo é o general desse exército. E nós prestamos contas a Cristo. E nós obedecemos diretamente a Cristo. Nós servimos unicamente a Cristo. Ele é quem comanda o seu exército. Mas ele diz aqui uma característica interessante que nós precisamos enxergar, por isso que Paulo chama a atenção aqui a Timóteo. E nós devemos servir como um bom soldado, não como um mau soldado, não é como um mau crente, né? Mas como um bom crente. Quem é o mau crente? O mau crente é aquele que não está nem aí, né, para a vida cristã, para o evangelho. É aquele que não está nem aí para o serviço para o qual o Senhor chamou. É aquele que nunca está disposto para nada, que sempre tem uma desculpa, né, quando se é chamado. Não é isso? O mau crente é aquele que não serve para servir. É aquele que não serve para servir. É aquele que merece o juízo de Deus. É aquele que merece cadeia, porque o soldado, quando ele desobedece uma ordem, ou quando ele está moleza, ele é colocado para cadeia, né, para prender. Então, o mau soldado de Cristo é aquele que gosta simplesmente de, muitas vezes, encerar banco quando vem para Cristo. Paulo diz assim: você tem que ser um bom soldado. Bom soldado, irmãos, é aquele que está sempre alerta. Vocês viram quando Deus foi fazer a seleção do exército de Gideão? Deus olhou assim, para 14 mil, nem me lembro mais o nome direito, 14 mil soldados. Ele olhou assim e disse assim: tem muita gente aí. Aí ele disse assim, vai lá e diz assim: olha, aquele que tem medo pode cair fora. Esse é um mau soldado, né? É o que tem medo da batalha, da luta. Aí já foi um bocado embora. Depois outra coisa, foi mais um bocado embora. Aí a última teste que Deus mandou Gideão fazer foi o quê? Manda esse povo beber água. Manda esse povo beber água. Aquele que beber com a mão, e ficar olhando, estava ativo ali, esse aí vocês separam, ficaram só 300. Porque os soldados estavam alertas,
eram soldados que estavam obedientes, que teriam condições de seguir a Gideão numa batalha contra milhares de pessoas, apenas 300 contra milhares de pessoas. O bom soldado é esse que está alerta, é aquele que está sempre disponível, é aquele que está sempre de sentinela, esperando ali, né, que o Senhor comande. Nós temos milhares e milhares de inimigos, nós estamos cercados pelos inimigos de Deus, porque os inimigos de Deus são os nossos inimigos. E nós estamos enfrentando essa luta contra os inimigos de Cristo. Nós não podemos ter medo, mas precisamos estar sempre alertas, sempre acordados, sempre disponíveis, sempre prontos para servir, sempre prontos para ouvir a voz de comando do Senhor, sempre prontos para nós marcharmos em frente, debaixo da sua orientação, do seu cuidado. Mas ele diz assim: você não pode ser apenas um bom soldado, você não pode se envolver com as coisas dessa vida. Irmãos, isso é fundamental, porque muitas vezes, quando a gente olha esse texto, ele diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. E assim, eu já vi muita gente falando sobre isso, e eu vejo as pessoas muitas vezes colocarem que nós desviamos a nossa atenção pelas nossas atividades seculares. Nós estamos tão envolvidos com as outras coisas da vida, que muitas vezes nós esquecemos que nós temos um objetivo principal, e esse objetivo principal é chegar lá no fim, e nós sermos chamados para o encontro com Cristo nas nuvens. Esse é o nosso fim. Nós temos um objetivo. E eu vejo esse texto, irmãos, e eu entendo que esse texto aqui, quando ele fala nos negócios dessa vida, na verdade, o soldado de Cristo não pode se envolver com as coisas mundanas, com as coisas do mundo, não pode se envolver com o pecado. O soldado de Cristo é aquele que está puro na sua caminhada cristã. O soldado de Cristo, ele não se envolve com drogas, com prostituição, com mentiras, com falsidades, com tudo aquilo que não presta dessa vida. Então, nós podemos nos envolver, porque na medida que nós nos envolvemos com as coisas do mundo, nós estamos nos distanciando de Deus. O soldado de Cristo, ele está unicamente ali para obedecer ao Senhor. Não é para obedecer a si mesmo, não é para obedecer a outros homens, nesse sentido de se envolver com as coisas do mundo. Não é para satisfazer o nosso ego, o nosso prazer, mas é para viver, para agradar ao Senhor na nossa vida. E esse é o bom soldado de Cristo. E o bom soldado de Cristo, aquele que não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda da palavra do Senhor, das escrituras do Senhor, terá toda a atenção de Deus e todo o cuidado de Deus. Por quê? Porque a Escritura tem essa promessa: não te desvies nem para a direita nem para a esquerda destas Escrituras, e serás bem sucedido em tudo aquilo que fizeres. Esse é o bom soldado. Esse foi o conselho de Deus para Josué. Portanto, é o conselho que nós recebemos aqui, né, do apóstolo Paulo. Depois ele compara, nós precisamos buscar um outro critério para superar essas dificuldades. Ele coloca aqui o atleta. Ele diz assim: você olha para o soldado, agora você olha para o atleta. O que o atleta tem, nós precisamos tirar como ensino para a nossa vida. Ele vai dizer assim, versículo 5: igualmente o atleta
não é coroado se não lutar segundo as normas. Estava lendo isso aqui, irmãos, e eu me lembrei de um corredor canadense, não sei se vocês lembram, do Ben Johnson. O Ben Johnson era o cara que era recordista mundial de 100 metros rasos. 100 metros rasos é a corrida mais velozes, né? Você faz em 10 segundos. O Ben Johnson tinha quebrado essa marca dos 10 segundos. Eu acho que isso é volta de 1988, por aí. Final da década de 80. E ele era recordista, todo ano ele quebrava o seu próprio recorde. E na última vez que ele correu, ele ganhou a medalha, ele quebrou o seu próprio recorde. Aí fizeram o exame de doping nele. Quando fizeram o exame de doping, acusou. Ele usava o doping. E o que é que aconteceu? Perdeu a medalha. Tomaram a medalha e ele saiu dali envergonhado. Ele nunca mais na vida dele ele conseguiu se levantar como um atleta. Depois ele tentou outras vezes, mas ele não tinha mais condições de bater o seu próprio recorde. Ele nem chegava perto mais. Humilhado, envergonhado. Por quê? Porque havia quebrado as regras do jogo. As regras do jogo. Irmãos, nós devemos olhar para esses atletas. Eu não duvido que ele tinha um sistema de treinamento que ele cumpria, porque essa turma esses atletas, eles têm todo um programa de treinamento, de alimentação, de horário para dormir, horário para acordar, horário para treinar, horário para aquilo que come, tudo ali é regrado. Eu não duvido que o Ben Johnson, ele seguia, né, todo esse planejamento para ele ser um atleta. O problema dele foi quebrar a regra do doping. O atleta é esse cara que é disciplinado, esse cara que tem um planejamento de vida, é esse que está perseguindo, o objetivo dele é ganhar a coroa, a medalha no final daquela competição. Nós vimos hoje pela manhã, nós corremos e vamos receber as nossas coroas, né? Estão lá disponíveis para a gente. O atleta, ele segue esse planejamento para conseguir ao final, né, aquela medalha. Se prepara para isso. É disciplinado. E eu olho então para esse exemplo aqui que Paulo está dando, de ser um atleta. O atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. E aí eu entendo, irmãos, que nós precisamos ser disciplinados como um atleta. Nós precisamos ter um planejamento de vida. Nós trabalhamos, nós sustentamos, né, a nossa família, nós precisamos comer, nós precisamos sustentar a nossa existência, nossa vida. Aí nós temos outros tempos, nós temos outros horários. E o que você faz nesses horários? Ah, pastor, eu trabalho demais, eu vou me deitar, eu vou descansar. É isso. Eu vivo morto e cansado. Trabalho me cansa. Falta, sabe, em termos de disciplina. Porque se a gente fizer essa programação, eu imagino que um treino cansativo como de um atleta, como é cansativo. Se você seguir muitas vezes esses lutadores de boxe, por exemplo, não vamos longe, até um corredor. Qual é o esporte de um corredor de carro? Sentar no cockpit lá do carro dele, ó. Não é isso? Dirigir 2 horas, 3 horas, sentado. Mas, irmãos, aquilo é exaustivo. Exaustivo. As pessoas perdem, esses corredores perdem quilos numa corrida daquela. E sabe o que eles fazem? Se preparam
fisicamente para estar ali sentado durante 2 horas, sentado 2 horas do dia, 3 horas, dentro daquele cockpit. O Ayrton Senna, muitas vezes eu via, ele tinha um treinador, ele tinha esse profissional que acompanha, pelo nome, Gil, esse profissional que acompanha a gente na academia. O personal. O Ayrton Senna tinha um personal que acompanhava ele, né? Ele corria quilômetros, preparando ele fisicamente, se preparando fisicamente para estar ali. Então, assim, ele tinha um planejamento para aguentar aqueles momentos. O que está faltando muitas vezes ao cristão é esse planejamento. Planejamento de quê? De podermos estar conhecendo as regras do jogo. Quais são as regras do jogo? As regras do jogo é isso aqui, ó. Essa aqui é a regra do jogo, irmãos. Eu tenho certeza que vocês jogam aqueles joguinhos, né? Banco imobiliário, vocês sabem tudo, todas as regras do banco imobiliário, doido para ganhar dinheiro, né? Ficar rico com aquele banco imobiliário. Conhece todas as regras. O que a gente precisa ser disciplinado para conhecer essas regras aqui, para a gente não infringir essa regra. Então a gente precisa ter um planejamento, uma disciplina de vida, onde nós vamos poder ter nosso momento de oração para nos fortalecer espiritualmente, o momento da palavra de Deus, tá? No momento de estarmos com o Senhor, o momento de virmos para os cultos, o momento de estarmos servindo ao Senhor. Nós temos que ter disciplina para tudo isso, vigor espiritual para enfrentarmos tudo isso. E é isso que está faltando. Nós precisamos ter vigor espiritual. E para termos vigor espiritual, irmão, nós precisamos estar diante da face de Deus. Não há outro meio, mas senão diante da face de Deus. Então a gente olha para o atleta. A segunda coisa que nós precisamos para a nossa vida, a nossa caminhada cristã, para enfrentar e nós chegarmos lá e recebermos a coroa da vida, é nós lutarmos segundo as normas, segundo a palavra de Deus. E a terceira e última coisa, parece, quarta e última coisa que ele coloca aqui, nós devemos olhar para o trabalhador. Veja aí, versículo número 6. Ele diz assim: o trabalhador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. É interessante essa expressão, né? Porque ele diz assim: o trabalhador que trabalha. Significa dizer, irmãos, que aquele que não trabalha não recebe, não produz, não pode usufruir dos seus frutos. O trabalhador que trabalha, ele tem o direito de comer as primícias. Então, a primeira, olhando para o lavrador, a gente vai olhar para esse cidadão e a gente vai dizer assim, muitas vezes, lavrador, eu sou da área rural, da área agrícola, né, eu tenho a formação, sou agrônomo, e eu e a Miriam, trabalhamos muito tempo profissionalmente, e a gente sabe, quando você dá assistência àqueles agricultores, pequena propriedade, a luta e a dificuldade da agricultura. Irmão, de sol a sol, eles acordam às vezes de madrugada, vão para o campo, capinar, plantar, na enxada, tá certo? E eles passam, depois que eles preparam o solo, eles jogam a semente e eles ficam esperando cair água, chuva, para que as suas sementes possam brotar e a chuva irrigando, né, a planta possa crescer até a colheita, para colher e então poder sobreviver. O agricultor, o lavrador, é aquela pessoa, nesse aspecto espiritual, é aquele que trabalha acreditando que o Senhor vai prover, que vai dar o resultado. É aquele que espera no Senhor, na certeza de que o Senhor vai dar o resultado. Nós precisamos olhar para esses agricultores, irmãos, a fé desse pessoal.
Porque se for aquele que diz assim, não vai dar certo. Eu vou plantar, não vai chover, vai morrer pelas... Não vou nem comprar semente, porque eu vou perder dinheiro. Porque eu vou plantar, não vai chover. Tem gente que é assim, né? Você olha para baixo. Tem gente que é assim, eu não vou nem tentar. Tem gente assim. Aí diz assim, rapaz, por que não estuda para esse concurso? Eu não vou passar. Olha, se você não se inscrever, se você não fizer a prova, você não vai passar. Agora, se você se inscrever e fizer a prova, há alguma possibilidade. Se você trabalhar, o trabalho aí é estudar, né? Há uma possibilidade de você passar. Agora, se não fizer, não tem como, né? Então tem gente que é assim para baixo, né? Pastor, isso está certo, não adianta nem tentar. Irmãos, eu lembro do tempo que a gente foi comprar o terreno da igreja. Quando a gente foi comprar o terreno da igreja, a gente fez uma comissão para olhar, não era nem esse terreno aqui ainda. Os terrenos que estavam oferecendo, tinha um terreno aqui perto da casa da Márcia, não sei se sabe aqui, né? O pessoal antigo sabe onde é a casa da Márcia, mas o pessoal não conhece. Aí descendo um pouquinho assim de esquina, tinha um terreno muito bom, de esquina também. Aí a gente fez uma comissão. Vai lá e vamos ver as condições, ver se a igreja tem condições de comprar. E aí essa comissão trouxe o resultado. Depois, né, da análise dele, pastor, a igreja tem dinheiro para comprar isso não, pastor. Não está nem a gente pensar. Tá certo. Sabe o que eu fiz? Eu esqueci essa comissão. E aí surgiu esse terreno aqui. Esse terreno aqui, irmãos, olhando para o valor do terreno, você pode dizer assim, a igreja Batista Elohim vai comprar muito esse terreno. Não vai, se não trabalhar, não compra, mas se trabalhar, compra. Sabe por quê? Porque a gente tem que jogar semente e esperar que o Senhor faça essa semente germinar para que a gente possa colher. O dono desse terreno, ele estava precisando de dinheiro, porque ele estava investindo em construções ali na região do Crato. Ele é construtor, engenheiro civil. Ele estava construindo ali no Crato. Faltou dinheiro, ele precisava fazer dinheiro. Para fazer dinheiro, precisava vender o terreno. Ele ofereceu para a nossa igreja, porque ele sabia que nós estávamos atrás do terreno. E o Mário, o dono da Márcia, que mora ali em frente, disse assim, rapaz, faz com o pastor. E ele foi lá falar comigo. Quanto é, irmão? 350 mil há 11 anos atrás. 11 anos atrás. Quanto é que a igreja tinha? Tinha um pouquinho de reserva. A gente fazia aquela questão da nota fiscal, né? A Secretaria da Fazenda, nós fizemos várias campanhas de nota fiscal. E era depositado até um dinheirinho na nossa caderneta de poupança ali na Caixa Econômica. A gente tinha, eu acho que cerca de 650, 70 mil reais, alguma coisa assim. 50 mil. 50 mil. Aí faltava 300 mil reais. Como conseguir esse dinheiro? Trabalhar. Vamos jogar semente e esperar que o Senhor faça germinar. E o que é que nós fizemos? Jogamos a semente. Qual foi a semente? Fomos aos bancos. E nós fomos ao banco do Bradesco. E lá, conversando com o gerente, gerente é crente, era gerente mesmo, não é mais do Bradesco. Crente. Ele disse assim, rapaz, os bancos não financiam a igreja, porque a igreja não tem renda. Qual é a renda da igreja? Mas assim, vamos fazer o seguinte, faça uma proposta, faça o balanço da igreja, a gente manda para a direção do Bradesco em São Paulo, que é a direção da presidência, do diretor do Bradesco em São Paulo. E aí a gente espera. Eu fiz como agricultor. Eu plantei, agora vou esperar a chuva. Não é isso? Irmãos, nós fizemos todo esse trabalho, tá certo? Fomos ao banco, levamos, o gerente pegou, ele disse assim, nós não temos condições para essa análise aqui, eu vou mandar para São Paulo. Me mandou para São Paulo. E agora esperar a chuva cair. Depois de um tempo,
Veio a resposta. A diretoria do Bradesco autorizou o financiamento deste terreno, o dinheiro que estava faltando. Exatamente o dinheiro que estava faltando. E nós compramos esse terreno. Porque nós acreditamos que o Senhor ia honrar a nossa fé. Ia honrar a nossa fé. Nós quitamos no ano passado. Não é? No ano passado, no dezembro do ano passado, foi a última prestação. O terreno é totalmente propriedade da Igreja Batista Evangelho. Mas nada de banco. Totalmente da igreja. Mas isso aconteceu, irmãos, só porque nós acreditamos. Nós acreditamos que o Senhor vai fazer chover a nossa seara, né? O nosso plantio. O que está faltando para o crente, sabe o que é? Confiança, é fé, é trabalho. O crente precisa trabalhar, só colhe quem trabalha. Quem não trabalha não colhe. Nós precisamos fazer a nossa parte, irmãos, e deixar que o Senhor faça tudo. São 3 aspectos, são 4 aspectos para nós enfrentarmos a vida, superarmos e sermos pessoas vitoriosas, chegarmos ao final e recebermos a coroa da vida. A primeira é se fortalecer na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda é nós sermos um bom soldado de Jesus Cristo. A terceira é nós sermos um atleta que luta batalhas segundo as normas, que não fere as normas. E quarto, é ser como um lavrador que planta, que espera no Senhor, colhe, e aí ele diz o texto, participa dos frutos que o Senhor concede àqueles que creem, que têm fé, que sabem que o Senhor vai agir. Paulo termina dizendo: pondera que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. E eu concluo com isso. Pondera em tudo aquilo que nós falamos hoje à noite. E o Senhor vai dar compreensão a cada um que deve fazer o que está precisando para se fortalecer na graça, para ser um bom soldado, para ser um atleta competente, para ser um lavrador de fé. Amém? Que o Senhor possa nos dar a compreensão e o entendimento que todos nós precisamos. Vamos esta vez.